você falou sobre a 5 correlação minutos. de causalidade num comentário. Isso, é espúria. Afirmar que uma obra provocou ou poderia ajudar a provocar um determinado comportamento é uma afirmação que só pode ser feita por um sociólogo. É uma afirmação burra. Não há nada que nós tenhamos que nós possamos dizer que um determinado conjunto de palavras alinhadas de determinada forma provoca efetivamente um determinado conjunto de comportamentos das pessoas. Nós não temos essa relação de causa e efeito. Nós não temos como sequer estabelecer uma correlação que não seja, de novo, espúria. É como afirmar, por exemplo, que o El Niño acontece simultaneamente com o aumento de mulheres grávidas. É uma correlação que nada diz e nada refere. Não é como Sim. afirmar a mesma coisa. Você tem uma... Eu concordo com você. Eu não concordo com toda a relação de causalidade. É apenas uma correlação. Ela não é uma causalidade objetiva. Óbvio. Eu não sou cientificista a ponto de dizer que tal coisa gerou tal coisa, né? Que o consumo de anime gerou. Mas óbvio que quando você tem... Então, para que você trouxe o anime? Porque quando você tem um padrão estatístico, ok? Essa correlação identifica alguma coisa. Ou você vai dizer que, por exemplo, não existe nenhuma correlação entre o baixo índice de uso e posse de armas e criminalidade no Brasil. Não existe nenhuma correlação entre isso? Melk. Não, existe ou não existe? Existe ou não existe? Melk. Existe ou não existe? Melk. É objetivo. Como a gente faria isso? Existe ou não existe uma correlação? Melk, como nós relacionaríamos a criminalidade com baixo uso de armas, Melk? O Japão, quantas armas tem... Melk, quantas armas tem no Japão, Melk? Qual o índice de criminalidade do Japão, Melk? Óbvio que a correlação ela nunca pode ser comprovada no nível que você quer. Isso, mas o problema não é esse, é que nós temos a correlação em outros lugares e nós não temos. Não estou querendo fazer isso. Eu estou afirmando que existem correlações fracas e fortes. A mesma correlação no Japão entrega um índice de criminalidade baixo. Miorim, presta atenção. Você fugiu de novo da pergunta. Não fugi. Eu afirmei que os mesmos fatores... Não existe. É perfeitamente possível ter uma situação em que você tem um menor contato com armas pela população e você tem, ainda assim, uma baixa criminalidade. É o caso do Japão. Você está fugindo da contextualização. Não estou fugindo. Você está fugindo da contextualização. Não estou fugindo. Não estou fugindo. Existe ou não porque existe o grande lance... um aumento? Pronto, vamos pegar uma outra correlação. Existe uma correlação entre aumento de criminalidade e redução do uso de posse de armas no Brasil? Existe essa correlação. Existe uma correlação entre aumento de criminalidade nas décadas anteriores no Brasil, em que o índice de posse de armas foi reduzido e a criminalidade foi aumentada. E existe uma correlação entre o sinal da Globo e o aumento de divórcios e diminuição de fertilidade. Existe essa correlação. Essa correlação não indica, óbvio, causalidade direta. Ela nunca pode indicar. Por quê? Porque uma correlação científica ela não é uma verdade apolítica. Ela não é uma verdade total. Ela não tem como Perfeito, Melk. Entendeu? Como a gente sabe que a gente está diante de uma correlação forte e uma correlação fraca, Melk? Existe uma correlação estatística entre consumo de anime e aumento de estupros coletivos no Japão. Essa correlação ela não vai ser no nível que você está falando. Ela não vai ser uma verdade apolítica. Ela não vai ter como você dizer assim, é a causa total de tal coisa. Melk, o que você sabe sobre estatística, Melk? O que você sabe sobre estatística? Sinceramente. Miorim, primeiro. Sinceramente, o que você sabe sobre... Eu tô perguntando sinceramente. Ok, eu tenho... Porque é importante isso. Eu vou dar uma carteirada, ok? Pode dar a carteirada. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você sabe sobre teorias estatísticas? Eu tenho vários estudos de teses estatísticas de correspondência entre algumas práticas comportamentais e
doenças, principalmente DST. O Mas que não é a só teoria bayesiana na probabilidade, Melk? tem porra nenhuma disso. Então você não Expliquei sabe pra nada você. sobre probabilidade estatística. Quê? Você não sabe nada sobre probabilidade estatística. Eu sei Se fazer as você não sabe a correlações. diferença, meu querido, se Não, você não eu sabe não a sabia diferença fazer. entre uma Não, estrutura frequentista, uma estrutura bayesiana e uma estrutura subjetivista, você não sabe como essas estatísticas são montadas, como é a estrutura da metodologia delas. E você deveria tomar muito cuidado ao repetir essas coisas. Porque se a ok, gente mas sabe por a que que você... diferença de cada um Agora dos modelos, me a explique gente então como que entende. essa Então vamos lá. correspondência não A existe. estrutura frequentista, defendida por Richard von Mises, diz o seguinte: para um determinado fenômeno, a frequência desse fenômeno faz com que ele seja fundamentalmente diverso entre si, entre cada uma das entidades. Ou seja, nós não podemos somar as entidades de uma forma diferente. Nós não podemos agrupar as coisas não se agrupam. Por uma teoria bayesiana, nós temos a seguinte afirmação: tudo possui um histórico. Toda a estrutura ao redor de determinado fenômeno possui um certo histórico. Esse histórico contextual, ele não se repete, mas se repete em certas características. O Bayes percebeu que a repetição desse histórico fazia com que certas características em comum fossem agrupadas entre si. Uma estrutura subjetivista acredita que, dentro de um ordenamento estatístico qualquer, toda vez que você tiver um fenômeno em que o delta dele foi maior do que zero, ou seja, que ele tiver uma taxa de variância muito alta, nós vamos ter a tendência a que um determinado componente, objeto daquela reta específica, não possa ser repetido diante de outros. Essas são algumas das teorias chamadas teorias... Como é que chama? Teorias... Ok. anticlusters, que falam? Eu acho Todas que essas teorias são formas... Como que você corresponde? Por que eu tô falando disso? Mas por que eu tô falando disso? Vou explicar. Por que eu tô falando disso? Porque hoje na probabilidade nós não temos nenhum indicativo de que nós possamos estabelecer uma correlação com R abaixo de 95% como uma correlação forte. Porque a taxa de variância sobe muito e cada um dos fenômenos identificados, se nós aumentássemos o tempo, nós teríamos ou um fenômeno que não é uma normal ou um fenômeno que possui ordens de variação muito expressivas dentro da composição. Ok? Ok. Você tá Hoje, os estudos sociológicos têm qual taxa? Qual taxa de R? Você sabe o que é o R, né? Tá, ok, mas aí eu vou ter que pegar estudo por estudo, né? R por R. Isso, é por isso que eu te perguntei. O que você sabe efetivamente sobre probabilidade? E de onde você tirou a afirmação da fortaleza dessa estrutura? Eu perguntei para você. Ok, vamos lá. É uma correlação forte ou uma correlação fraca? O que a gente vai encontrar... Eu já procurei sobre esses estudos. Eu tive a oportunidade de começar a ler um livro do professor Marcelo sobre isso, sobre a televisão, em que ele bate muito na televisão. Eu achei, desculpa, eu adoro o professor Marcelo, eu até estou com Guerra Fria aqui para sintetizar, mas é ridículo a estrutura estatística dos estudos. Quem trabalha com isso, geralmente trabalha com números, inclusive, não indexados entre si. Ou seja, você trabalha com uma base de dados, com um grupo específico de sujeitos que consome os conteúdos e os períodos de prática de crimes e a faixa etária da prática dos crimes é diversa do consumo do conteúdo. Mas os períodos de crime e a faixa etária, elas não são diversas. Eu entendi o que você está falando, você tem razão, ok. Mas o período e a faixa etária, elas não são diversas. Existe uma correlação, tanto que essa correlação ela é usada como critério de proposta de segurança pública, ok? E por isso é sério? Que? Foi o que eu perguntei para você. Porque o Estado usou que é sério e a resposta é não. Feita a sério. A coisa é feita a sério. Quantas coisas proibiram, cara? Quantas coisas o Estado coibiu baseado em correlações espúrias? É óbvio que essa não é a única correlação.
É óbvio que o estupro coletivo não é causado de forma direta por um anime apenas. Mas mais do que isso, qual anime... Vamos lá. Qual anime é efetivamente esse anime que provoca isso? Como esses animes provocam isso? Qual mensagem efetivamente provoca isso? Você não está percebendo, mas você está afirmando um grau de condicionamento não é apenas efetivo sobre o isso. anime que provoca isso, mas você tem, principalmente, não é nem tanto só os animes, você tem muito consumo de hentai. Ok? Os hentais, sobretudo, eles têm uma correlação entre isso. Ok? Por mais que, é óbvio que você tem de ter contextualização. É óbvio, ninguém está descartando a contextualização. Mas a coisa é tão grave sociologicamente, ok? Que existe uma proposta de segurança pública, porque existe uma correspondência verificável em contexto. Porque quando você fala assim, ok, existem diversas variáveis na correlação estatística. É óbvio que isso existe. É óbvio que isso existe. Existem pessoas hoje tentando criminalizar o funk. Nunca vai existir uma correspondência de causalidade direta. Vamos para uma coisa mais próxima. O funk. Porque isso está mais próximo aqui da nossa realidade brasileira. Desculpa, eu não entendi o que você falou. Vamos pro funk. O funk tentou ser criminalizado várias e várias vezes no Brasil. Tá, mas você não tem... videogames. Você não tem nada que revele correspondência entre as duas coisas aqui no Brasil. Você não tem nada. Lá você tem. Como assim? Aqui você não tem nada que revele correspondência. Não, você tem. Posso pegar para você agora. Você tem correlação forte. Você tem correlação forte. Correlação forte. Okay. Entre deixa eu falar. Entre consumo de funks relacionados a facções e ação das facções. Correlação altíssima. Essa correspondência é válida? É falso. Não é porque você ouve música de facção que você efetivamente irá cometer o crime. Não só isso. O número de pessoas que ouve efetivamente é extremamente gigantesco. O número de pessoas, por exemplo, por favor, se o Vossa puder colocar aqui, bota a mente do vilão, que é uma música que viralizou, do Gil do Andaraí, que viralizou de forma absoluta, absurda, entre os faccionados. A maior parte dos faccionados ouvia o Gil do Andaraí. É uma música inofensiva, amor. Pode ficar tranquilo. Não, mas se for. Ninguém cometerá um crime por causa dela. Não vai dar bloco, pode ficar tranquilo. Tem direito autoral. Bota só um trechinho do Mente do Vilão, por favor. Tá. Bota aí essa Mente do Vilão. Galera, o tempo acabou. Vamos terminar só bota isso. O Mente do Vilão. Vê quantos views tem esse vídeo. Desculpa, eu não entendi, Vossa, que você Esse falou. vídeo tem 51 milhões de visualizações. Quase todos os faccionados... 81 milhões de visualizações. Quase todos os faccionados ouviram essa música. Ok, e você não consegue fazer... Não existe nenhuma possibilidade de fazer uma correlação entre o consumo disso, ok? E o aumento de adesão à facção? Não existe nenhuma possibilidade de fazer isso? Eu ouço todos os dias. Eu ouço todos os dias a Mente do Vilão. Todos os dias. Junto com a minha música do Nightcore. Todos os dias eu ouço a Mente do Vilão. Você como indivíduo isolado, você é só um indivíduo isolado. Isso, mas eu estou ouvindo continuamente. E eu não posso deixar de ser influenciado pela música. Isolado, Miorim. Mas eu estou todo dia ouvindo. Você lembra? Você falou mais cedo. Não tem como a música não me influenciar. Foi o que você disse para mim. Você disse mais cedo que não tem como uma música, uma arte não te influenciar. Eu estou todo dia ouvindo a Mente do Vilão. O que vai acontecer comigo? Eu posso só ouvir... Só para você ter noção. Malboro ouviu durante 4 anos
Baile São do duas Jaca. coisas diferentes. 4 anos, foi 2 anos. Foi 2 anos, ele ouviu só o Baile do Jaca. O Malboro ouviu durante 2 anos a mesma playlist do Baile do Jaca em loop, infinitamente. Infinitamente. Caralho, A mesma Malboro. playlist. Foi o São único duas coisas consumo diferentes. cultural que o Malboro teve enquanto lia coisas, como, por exemplo, o Lukács, a ontologia do ser social. Ele ouvia todos os dias. Você É o Baile do saiu, Jaca! então, você saiu da relação de correspondência, certo? Você está falando Não. agora da apreensão do O que indivíduo. Você saiu. O que eu estou dizendo é, se isso influencia para uma determinada direção, se isso está provocando, se isso tem efetivamente o potencial de levar determinados indivíduos para determinada direção, e esse indivíduo está ouvindo repetidamente durante 2 anos a música de um faccionado... São duas coisas diferentes. Você estava falando da correlação sociológica. A correlação sociológica ela vai ser sempre grupal. Mas quem te deu o direito de fazer isso? Uai, De agrupar coisas. Como é que eu vou fazer? Weber? Como é que eu vou fazer? Tipos ideais. Como é que eu vou fazer uma correspondência usando apenas você como indivíduo isolado? Isso é impossível, não tem como. Fazendo um tipo ideal. Utilizando um tipo ideal. Eu não uso o tipo ideal do Weber. O Weber já ensinou. Schultz. Todos usam. Eles não estão usando o tipo ideal. Você tá fazendo. Mas eles deveriam. A chamada sociologia compreensiva parte efetivamente dos motivos pelos quais alguém faria alguma coisa e compreende realmente um tipo ideal e um tipo específico. E a sociologia é correta. Ela não compreende o tipo ideal, sim. Ela não compreende o tipo ideal, sim. Você está tomando como pressuposto que a gente usa tipo ideal weberiano para todo tipo de estudo que a gente faz. Isso não é verdade. Não. Okay. Não, é verdade. Eu disse que a sociologia compreensiva, ela compreende, ela faz o que se chama de understanding. Ela descobre efetivamente os motivos e razões pelos quais alguma determinada ação ocorre. Eu te dei o exemplo de que, nesse caso, você poderia usar um tipo ideal. Qual que é esse tipo ideal? A pessoa que assiste anime. E você poderia ver se esse tipo ideal... Você, como indivíduo isolado, você não é um tipo ideal. Você é um indivíduo isolado. Você precisa ser capaz de correlacionar. Se eu indivíduo isolado como um tipo ideal, eu não estou formando um tipo ideal. O tipo ideal não pode ser indivíduo isolado. Primeiro ponto, o indivíduo isolado não pode ser tipo ideal. Segundo ponto, a correlação de correspondência, ela não precisa ser feita com base no tipo ideal. Até porque nem toda correlação de correspondência é sociológica. Ela pode ser baseada em outra ciência. Ok? A gente perdeu nosso tempo. Senhores. O segundo ponto. Vamos lá, termina a sua objeção, mas aí a gente terminou. Ok, sem problema. A gente vai chamar o cara e coroa para definir. Entendeu? Para colocar, porque eu acredito que é um argumento para ter uma live mais densa sobre. Sim. Entendeu? Mas termine, por favor, Mel. Mas para encerrar, o segundo ponto é, ok, você está tomando a influência subjetiva. Isso são duas coisas diferentes. A influência subjetiva é uma coisa que eu tenho que analisar sobre certos princípios metodológicos e a influência sociológica é outra coisa. A influência que o funk faz sobre o indivíduo isolado, sobre o que você tomou como último ponto, isso é uma coisa. Isso não é mais sociológico, porque é influência sobre você, sobre o Malboro e tudo mais. Óbvio que todas as coisas que a gente ouve, elas podem ser filtradas, ok? Mas ainda que elas sejam filtradas, principalmente a música, sobretudo a música, alguma influência de modulação ela tem. Ou você vai dizer que ouvir uma música não tem nenhuma influência de modulação, seja ela cognitiva ou de movimento. É óbvio que ela tem. Eu estou dizendo que nós não sabemos qual é. Por mais que ela seja filtrada subjetivamente, ela tem influência. Todo mundo já rebolou ao som de uma música sem querer. Então, ela vai ter influência. Nós não podemos... Mas ela pode ser filtrada cognitivamente. Nós não podemos definir qual é essa modificação. Por não podermos definir qual é essa modificação que a música vai criar, nós não podemos criar prescrições para as pessoas. E mais do que isso, nós não podemos relacionar o consumo de um conteúdo perfeitamente válido com uma profundidade gigantesca. Alguns dos animes
se você pudesse ter a oportunidade de assistir, são obras-primas, são obras de arte. E elas indicam veementemente. Se você está rindo, mas não é engraçado isso. É algo sério. São obras de arte. É como se eu dissesse, se eu ouvisse. É como se eu ouvisse funk e eu dissesse que Mozart. É exatamente esse. Elas são obra de arte. Do mesmo jeito que Nefários é obra de arte. Não. Pessoal, a gente está em. Eu vou ter que. É no sentido de serem parte daquilo que a gente chamaria de clássicos. Menores. Pessoal, é o seguinte, a gente está indo para os superchats agora, mas assim, eu fico muito feliz com a participação de vocês dois. Muito obrigado, a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão. Chegamos, mas a gente pode deixar assim, uma oportunidade para a gente fazer isso em outro momento. Bota a moeda aí, rapidinho. Não, aqui a gente sempre chega no final de toda a discussão. A gente não tem discussão nenhuma vazia por aí, não. Nossa, você é cara ou coroa, Melk? Peraí, pô, não joga não. Coroa. Coroa? Então você é cara, Meurinho. Tá bom. Vai. Ganhei. Meurinho tem razão. Parabéns, Meurinho. Moeda, que a moeda nunca erra. Vamos pro superchat. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos. Inscrevam-se no canal.